que vocês acham sobre esse tema, gente? Autoconhecimento e autocontrole. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem? Vocês têm autoconhecimento, autocontrole de situações que vocês vivem na vida de vocês? Ou até mesmo daqueles... O que vocês observam naquelas pessoas que estão ao redor de vocês? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas estão tendo autocontrole das suas vidas? O que vocês acham? Sobre autocontrole, sobre autoconhecimento. O que isso impacta na vida das pessoas? O que isso impacta na sua vida? Você acha que você tem autocontrole, autoconhecimento? O que você acha? Você tem isso? Eu separei esse tema para vocês, que é um tema que está sendo muito falado, mas as pessoas ainda estão com dificuldade para entender, né? Então, o autoconhecimento e o autocontrole. O que isso impacta nas nossas vidas? Hora ou outra, a gente perde mesmo, né, o autocontrole. Agora, a gente se autoconhecer é algo muito importante. Eu me conhecer, né, vocês se conhecerem, o que vai fazer na vida de vocês? Vai trazer esse autocontrole. Vai ensinar vocês a ter esse equilíbrio, né? Esse controle de emoções, controle de ações, de comportamentos, né? Então, o autoconhecimento, ele vai ensinando a gente como lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Então, conhecer os atos, né, que a gente reflete diariamente diante daquilo que a gente vive, né? Se eu conheço, por que eu tô agindo dessa forma? Por que eu falei isso? Já aconteceu com vocês, de vocês falarem algo e depois vocês ficarem pensando, nossa, não era para me ter falado isso, por que eu fui falar isso? E agora já falou, não tem mais jeito, né? Então, como é que é isso? Como é que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Por que eu me pego, às vezes, fazendo ou falando coisas e depois eu mesmo fico me repreendendo? Né? Como é que é isso? Então, o que será que acontece aqui dentro de mim que eu faço esse tipo de coisa? Eu me proponho a fazer uma coisa, eu não faço, né? Eu falo que vou fazer algo, mas não faço. Então, o que me estimula a fazer coisas, a reagir por impulso? O que vocês acham? Será que essas coisas que eu faço é baseada em algo verdadeiro ou é uma história que eu conto pra mim? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que a nossa mente mente, né? De fato, a nossa mente mente. Então, por que eu ajo muitas vezes de determinada forma que eu não queria agir? Será que o que eu ouvi, essa reação que eu tô tendo, eu parei para pensar? Eu parei para entender o que está acontecendo? Ou eu fui só como se fosse um robô, né? Roboticamente agindo por impulso. O que a gente precisa? O que a gente aprende quando a gente quando a gente se conhece, né? Autoconhecimento é se conhecer. É a gente olhar para nós antes de olhar para o outro. Olhar para nós, para os nossos comportamentos, antes de olhar para o outro. Então, eu olhar para mim com um olhar de honestidade. Mesmo que eu não goste do que eu estou vendo, eu preciso ser sincero bastante para admitir falhas, para admitir comportamentos indevidos, para admitir que eu me propus a fazer algo, não fiz, mas que agora eu vou me acertar. Então, o autoconhecimento, ele me leva a ter várias clarezas que antes eu não tinha. Então, eu preciso o quê? Eu preciso pegar esse autoconhecimento para que eu agora pratique isso na minha vida. Então, não adianta eu saber que eu estou errando e também não fazer nada a respeito. Então, para que serve eu me conhecer? Para eu começar a acertar várias coisas na minha vida, vários aspectos na minha vida, vários papéis na minha vida, né? Nós temos vários papéis. Então, ora eu sou mãe, ora eu sou esposa, ora eu sou amiga, ora eu sou filha, ora eu sou neta. Vários papéis nós temos. Mas o autoconhecimento, ele vai me ensinar a caminhar entre esses papéis de uma forma equilibrada, sem que eu perca o rumo, sem que eu perca o fio da meada, né? Então, se eu me conheço, eu sei me posicionar diante de cada papel desse, né? Com honestidade, com clareza, né? Eu não fico o tempo todo contando uma história para mim. Às vezes eu quero fazer algo e eu conto para mim uma história de que não precisa. Mas se o resultado que eu quero só vem se eu fizer esse algo, como assim não precisa? Como que não precisa? Né? Então eu preciso saber me posicionar
naquilo que é fato e naquilo que é o significado. Então, muitas vezes, lá atrás, na nossa infância ainda, nós ouvimos coisas que nos fizeram acreditar naquilo que eu hoje trago para a minha vida prática. Vou dar exemplos. Por exemplo, vamos dizer que eu ouvi lá na infância, menina, deixa de ser preguiçosa. Para com isso, deixa de ser desligada, você é muito desatenta. E aí hoje pode ser, não estou falando que é o que acontece, né? Mas sim, pode acontecer. Pode ser que hoje eu diga assim, eu não estudo não gosto de estudar porque eu não consigo prestar atenção, sou muito desatenta. Olha o que você acabou de fazer, olha a história que você acabou de contar. Que lá no passado, o que você ouviu lá, você trouxe para o agora como sendo uma verdade para a sua vida. E isso te bloqueia, te faz perder oportunidades para a sua vida, né? Para a sua vida, às vezes, profissional, financeira, afetiva, seus relacionamentos. Então, o que é necessário? Quando eu me conheço, eu começo a avaliar essas crenças que eu trouxe lá do passado. Não, peraí. Lá na infância pode ser que eu era desatenta mesmo, mas e agora? Eu continuo desatenta? Será que eu continuo assim? Mas espera aí, deixa eu avaliar a minha vida, deixa eu avaliar os resultados que eu tive até aqui, tudo que eu construí, né? E deixa eu ver se de verdade eu sou desatenta mesmo. Será que eu tô sendo desatenta? Ou será que eu tô contando uma história para mim, né? Que eu sou uma pessoa que não tô atenta àquilo que acontece. Se nós não estivéssemos atentos aos acontecimentos, olhe para cada um de vocês que estão aqui, olhe para a história da sua vida. Olha a idade que você tem hoje, olha todas as conquistas que você teve. Vai ter pessoas que vão dizer, mas eu nem conquistei nada. Olha para a idade que você tem. Você conseguiu chegar até aqui. Olha quantas coisas que você passou e que você venceu e chegou até aqui. Às vezes, o que um passa e tranquilo, e passou, e aprendeu, e ok, o outro seria esmagado com esse mesmo aprendizado, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso analisar o que é fato e o que é significado. Então, não é tudo que eu escutei que é a verdade máxima. Eu posso ter escutado coisas que eram declarações para aquele momento em que eu vivi. E muitas vezes, as pessoas que falam isso para nós, geralmente são nossos pais, né? Ou aquelas pessoas que estão próximas da gente ali enquanto criança. E essas pessoas para nós são autoridade. E o que as autoridades falam para nós é uma verdade. Só que era lá quando eu era criança. E agora que eu tô adulta? O que eu preciso? Eu preciso fazer uma nova análise. Agora com o meu olhar de hoje. Com a experiência que eu trouxe até aqui. Com a maturidade que hoje eu tenho. Então eu vou reavaliar todas essas falas. E eu vou trazer o que é fato e o que eu estava dando significado com o olhar que eu via lá na infância. Então, muitas coisas que eu vivo hoje estão ainda relacionadas, linkadas, ancoradas naquilo que eu ouvi lá na infância. Então, eu começo a dizer para mim que eu não consigo fazer coisas, que eu não dou conta de fazer coisas. Eu começo a dizer para mim que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu não aprendo, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso pegar todas essas falas que eu escutei lá atrás, que várias pessoas me falaram, né? Às vezes não foi só uma, foram várias, né? E eu preciso colocar isso como se fosse numa peneira, para eu fazer uma autoanálise. Não, peraí. Diante disso tudo que eu estou pensando sobre mim hoje, deixa eu olhar para a minha história. Será que quando eu vivenciei uma doença, ou comigo, ou com alguém, eu fui de fato essa pessoa que não conseguiu dar conta? Que não conseguiu cuidar? Que não conseguiu acompanhar? Que não conseguiu estar ali perto, estar junto? E fui forte, venci, deu tudo certo, eu estou aqui. Será? Então a gente precisa aprender a fazer novas análises,
né? E trazer clareza para aquilo que eu estava dando significado do passado até aqui. Muitas áreas da nossa vida, como eu falei, nós temos várias, ficam paradas, né? Sem avançar. Por quê? Pelo simples fato que eu carrego essa certeza do passado até hoje. Então, o que eu preciso? Eu preciso, com o meu olhar de hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com as experiências de vida que eu carrego, que eu trouxe, que eu aprendi, que eu agreguei na minha vida, eu preciso trazer essa clareza, trazer para o fato, né? Então, o que são fatos? O que são significados? Significados é aquilo que eu escuto das pessoas e eu acredito, né? E cada pessoa tem uma forma de dar significados diante daquilo que ela está vivendo. Mas, e o fato? O fato é aquilo que não muda, é incontestável, né? Então, o que é fato? Vou dar um exemplo. Faleceu alguém que você ama, que você gosta muito. E aí, o que você faz? Tem pessoas que vão ficar traumatizadas, né? Ah, eu não vivo sem essa pessoa, ela morreu e para mim eu também morri. E aí, pronto, esse foi o significado que uma pessoa deu. Essa pessoa, vamos chamá-la de A. A pessoa B, ela vai dar o significado assim: graças a Deus que morreu, menos um para me atazanar. Essa é a pessoa B. A pessoa C vai pensar assim: tudo que eu podia ter feito para essa pessoa enquanto ela estava viva, tudo que eu podia ter aprendido com ela, eu fiz, eu aprendi, eu sou grata pela vida dela, pelo período que ela passou aqui. E olha, é o mesmo fato, o fato foi, alguém morreu. Mas 3 pessoas deram significados diferentes para o mesmo fato. Então, qual o significado que eu quero dar hoje para isso que eu estou vivendo? Seja a perda de alguém, seja um desemprego, seja uma doença, seja um desafio financeiro, seja qualquer coisa que nós estejamos vivendo, isso faz parte do aprendizado que a vida traz para mim. Então, quando eu me conheço, quando eu faço essa autoanálise e busco o autoconhecimento, eu começo a aprender que a vida faz parte da vida aquilo que eu considero bom e aquilo que eu considero ruim. Então, tudo faz parte da vida. Só que aí eu sento e digo assim: ah, não, essa parte ruim aí eu não quero, não. Então, você está fazendo o quê? Você está resistindo um aprendizado que chegou para você. Você não quer, mas é necessário. Se ele chegou é porque é necessário você aprender. E quando você resiste, o que acontece? Você não aprende. E aí você permanece ali naquela situação, às vezes por anos, porque você não quer se abrir para aprender com aquele conhecimento ali, com aquilo que chegou, aquela informação. Então, tudo que é bom, que você considera bom ou que você considera ruim, tudo faz parte da vida. É como se a vida fosse sobe e desce, subiu, festeja, respira, é o momento do refrigério, né? Mas na hora que descer, aprende rápido o que você tem que aprender. Tem pessoas que têm medo de fazer porque vai errar, né? Como assim? Como alguém aqui consegue fazer alguma coisa sem errar? Nunca fiz uma coisa, a primeira vez que eu vou fazer e eu não vou errar, não existe. A possibilidade de erro é muito maior do que de acerto. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido e fazer de novo. Eu também não posso só, eu não vou fazer porque eu vou errar. Ou então eu faço, erro, não faço nunca mais. Ah, não, agora não vou fazer nunca mais, viu? Viu? Olha o significado que eu dou, viu? Não falei que eu ia errar? Então agora eu não faço mais. Errei? Não. O que você precisa fazer? Fiz, errei, avalia. Aonde foi que errou? Conserta onde errou, faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até você alcançar aquilo que você quer. Ah, mas quantas vezes eu vou precisar tentar? Até quando? Até que você consiga aquilo que você quer. Então, não é que o erro tem que te parar. Tem pessoas que fazem um culto ao erro, né? Errou, aí fica lá, ai, não era para me ter errado, olha o que eu fui fazer, olha como eu fiz, olha o prejuízo, olha o tempo que ela está perdendo com isso. Olha a energia que ela está gastando, pensando que já foi.
no leite que já derramou. Que tal ela olhar para o erro e pensar assim: nossa, aonde que foi o erro mesmo? Avaliou, analisou, detectou o erro, monta uma nova estratégia, aplica novamente. E aí sim você vai ter resultado. Às vezes não é o resultado esperado ainda. O que você faz? Avalia de novo, acerta outra vez, faz de novo. Então, muitas vezes, nós nos prendemos a não querer nos conhecer, às vezes até porque, de fato, a gente sabe que temos muitas coisas, que vai dar trabalho, né? Se eu me conhecer de verdade, eu vou precisar mudar muitas coisas. Sim. E que bom que você vai saber disso, que você precisa. Alice, mas mudar dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. Ótimo. E nós estamos aqui exatamente para nos permitir ser trabalhados, né? Tem um texto que diz assim: eis que te aperfeiçoarei. Enquanto a gente está aqui nessa terra, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, nós não podemos fugir disso. Nós somos induzidos a sermos aperfeiçoados. Se eu aceito, vou ser aperfeiçoada com um processo menos doloroso. Se eu não aceito, eu também vou ser aperfeiçoado, só que vai demorar mais e vai doer mais. Vocês sabiam que o medo é só um primeiro nome? O medo, ele tem sobrenomes, ó. Medo de dar errado, medo de não ser capaz, medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai falar, medo se o outro vai aprovar, medo de eu não dar conta de fazer. Então, o medo, ele tem vários nomes. Qual medo que é o seu? Medo de magoar. Olha lá, a Rosana colocou. Só que, às vezes, Rosana, eu tenho medo de magoar as pessoas, mas eu vivo magoando a mim mesma. Já pensou sobre isso? Então, como é que eu vivo uma vida evitando magoar pessoas, mas eu estou sendo magoada? Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer esse trabalho de autoconhecimento para que eu aprenda a me posicionar e pare de viver essa vida de permissão de eu ser prejudicada. Então, no autoconhecimento, eu consigo ter um controle de como me comportar, como agir, como não ser inerte, não ficar parado, sem resultados, né? Então, eu começo a avançar, eu começo a caminhar. E todas as vezes que a gente entra nessa inércia, o que acontece? A gente acaba perdendo o gosto pela vida. Várias pessoas chegam até mim exatamente dessa forma, que a vida não tem mais sentido, que a vida não tem mais como... Por que eu acordo pela manhã? Por que eu trabalho? Por que eu tenho que fazer coisas? Então, especialmente aquelas pessoas que têm depressão em especial, né? Só dando uma pincelada, a depressão, ela não é uma tristeza profunda, ela é uma desconexão do agora, do mundo real, né? E o que leva as pessoas a isso? Se culpar, se culpa por algo que não fez ou por algo que fez e que deu errado, né? E as pessoas vão perdendo o sentido da vida, o gosto pela vida, né? Então, o que as pessoas precisam, na verdade? Elas precisam parar de permitir que os outros façam dê comando para elas, né? Nós somos pessoas livres, que temos poder de decidir, de pensar, temos poder de decisão, temos poder de escolha. Então, nós estamos o tempo todo, nós podemos analisar, nós podemos escolher, nós podemos agir. Só que muitas vezes a gente fica preso ao outro. Medo de quê? Medo do outro, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender que eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma pessoa que quando eu adquiro autoconhecimento, eu sei viver de uma forma livre, né? Eu já não tenho mais esses medos, porque agora eu me conheço. Quando eu me conheço, eu sei a capacidade que eu tenho, o valor que eu tenho, do que eu sou capaz.
Então eu começo a me olhar de uma forma diferente. E os medos vão, né? Os medos vão. Eu só tenho que começar a agir diante disso. Então, eu separei um texto aqui, que está lá no nosso manual, Gálatas 5:23, que fala sobre o domínio próprio, né? Então, se no nosso manual diz que nós precisamos ter, né? Se lá está dizendo domínio próprio, nós temos capacidade para isso. Ah, mas por que eu não tenho então? Porque você precisa de ajuda para desenvolver. Então, todos nós temos capacidade de desenvolver aquilo que a gente ainda não tem. E se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda. Seja humilde o bastante para pedir ajuda, né? Às vezes nós não somos humildes para pedir ajuda. Então a gente precisa buscar no outro aquilo que eu vejo que o outro já alcançou. Então eu vou lá perguntar como que foi, como ele fez isso, né? Então, que a gente hoje aprenda aqui nesses poucos minutos que a gente conversou, a importância que tem do autoconhecimento e, consequentemente, o autocontrole, né? Quando eu me conheço, eu aprendo a me amar, eu aprendo a gostar de mim, eu aprendo a me respeitar, eu aprendo que eu tenho limites, eu aprendo que o outro só vê em mim aquilo que eu permito que ele veja. Então, se eu não sou uma pessoa que não coloco limites, qualquer pessoa chega e invade e dá comando e faz o que ele quer, e eu preciso assumir a minha vida e não deixar que o outro assuma, porque a vida é minha. Se a vida é minha, quem assume a minha vida sou eu. Então eu tenho a minha vida, as minhas responsabilidades, as consequências dos meus atos, né? Eu não fico terceirizando, isso aqui deu errado, mas foi por causa de tal pessoa, foi por causa de tal oportunidade que eu perdi. Não, deu errado, observa a sua vida. Lembra da análise? Analisa. O que você fez que deu de errado? O que aconteceu que deu errado e que precisa melhorar? Então vamos lá, vamos corrigir, vamos fazer de novo. Então, quando eu assumo o controle da minha vida, quando eu assumo aquilo que eu preciso, né, fazer, eu assumo quem eu sou, a minha essência, quando eu me autoconheço, eu vou descobrir todas as potencialidades que eu tenho, tudo aquilo que eu posso, né? E no nosso manual, quem quiser procurar depois, tem diversos textos lá que falam sobre quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. Isso já existe, já é tudo nosso. Mas nós nos prendemos a esses significados do passado. E aí nós abrimos mão de ter muitas coisas, né? Perdemos muitas oportunidades, perdemos muitas experiências boas. Então, o que a gente precisa? Se permita se conhecer, permita-se autoconhecimento. E junto com ele vai vir um autocontrole. Às vezes eu falo com as pessoas assim, você conversa com você? E elas riem, né? Elas acham engraçado. Então, não tem nada engraçado você falar com você. Você tem que se perceber, sentir, tá tudo bem com você? Acorda de manhã, se olha no espelho e fala, tá tudo bem com você? O que você está precisando? De que você precisa? O que você sente falta? Então, são diálogos que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? E trazer o autoconhecimento para a gente saber do que eu preciso. O que eu preciso melhorar para que eu avance, para que eu desbloqueie áreas da minha vida que eu percebo que tem tempo que eu tô parado aqui. No sobe e desce da vida, eu desci, não subo nunca mais, né? O que eu preciso melhorar nisso e que eu não tô conseguindo? Então, que a gente hoje faça uma autoanálise, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para os seus resultados, né? E comece faça anotações mesmo, né? Vou passar uma tarefa aqui para vocês, olha só. No fim de todo dia, todos os dias, acabou o dia, hoje mesmo, ó, seu dia acabou, né? Agora que horas são? 8h42 da noite. Então, acabou seu dia hoje e aí finalizou, né? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, presta atenção nisso, anota aí, pega papel e caneta para vocês anotar. Vocês vão pegar uma folha e vocês vão anotar os sentimentos que você percebeu e como você lidou com esse sentimento.
Qual o sentimento que você percebeu que você teve hoje e que te trouxe, vamos dizer, te aborreceu, te incomodou de alguma forma? Então, você vai listar ali os sentimentos. Espera aí, aconteceu. Você faz assim, ó, 3 colunas. Uma você vai escrever o que aconteceu. Na segunda, o que você pensou a respeito do que aconteceu. E na terceira, o que você sentiu. E aí você vai fazer essa tarefa. Amanhã eu vou te falar como que você vai praticar isso, como que isso vai ser bom para você, como que você vai poder usar isso no seu dia a dia para melhorar o seu controle emocional, tá bom? Então anota aí a tarefa, façam e depois vocês vão me contar o resultado que vocês tiveram. Então vou dar um exemplo, um fato, uma situação, alguém falou alto comigo. O que eu pensei? Nossa, eu sou uma inútil, alguém está gritando comigo. Qual o sentimento que gerou? Pode ter gerado ansiedade, desvalorização, pensamento de desvalorização, de que eu não sou ninguém, né? Então é isso. Na primeira coluna, a situação que aconteceu. Na segunda, o que você pensou a respeito disso. E na terceira, o que você sentiu, tá bom? E aí amanhã eu vou explicar para vocês como que vocês... O que essa ferramenta vai ajudar no controle emocional na vida de vocês.